Era segunda-feira, 4 horas da manhã, quando deixei o pátio da transportadora Rocha em Londrina, no Paraná. Eu, Pedro Santos, 52 anos, caminhoneiro desde os 24, estava no trecho com minha Volvo azul carregada com 25 toneladas de fertilizante. Destino: Petrolina, em Pernambuco. Já tinha visto muito chão debaixo dos pneus nessa vida. A estrada era meu escritório, minha igreja, meu confessionário. E mesmo com as dores no quadril e a solidão que doía mais que qualquer machucado físico, eu me sentia mais eu mesmo entre o ronco do motor e o cheiro de óleo diesel do que em qualquer outro canto. Fazia 3 anos que a Maria tinha partido. Acidente na BR-369, carro pequeno contra carreta. Ironia do destino, né? Eu que rodava por essas estradas perigosas todo santo dia. E foi ela que... Enfim. Desde então, eu só seguia no piloto automático. Os meninos já eram homens feitos, cada um com sua vida, seus problemas. E eu aqui, carregando fertilizante pelo Brasil afora, tentando plantar alguma coisa numa terra que parecia não querer mais florescer. Aproveito aqui para pedir uma coisa. Se essa história tá te tocando de alguma forma, se inscreve aí no canal e escreve nos comentários teu nome e de onde tu tá ouvindo isso. Quero conhecer vocês que compartilham dessa estrada comigo. É bom saber que não tô sozinho nessa jornada. O tempo fechou depois de passar Cornélio Procópio. Uma neblina densa, daquelas que engole o mundo e faz a gente se sentir perdido mesmo conhecendo o caminho de cor. O rádio chiava, só pegava aquelas músicas antigas que mais pareciam conversa com fantasma. Era como se a própria estrada estivesse sussurrando segredos que eu não conseguia entender. A BR-116, naquele horário, é terra de ninguém. Só os loucos como eu, os fantasmas da madrugada carregando sonhos e mercadorias de um lado para o outro. A neblina ficou ainda mais espessa depois de Vitória da Conquista, na Bahia. Era como dirigir dentro de uma nuvem. Os faróis quase não cortavam aquela cortina branca. Foi ali, no Calame 204, que eu vi uma silhueta na beira da estrada. Primeiro pensei que fosse impressão, talvez um marco quilométrico ou uma placa torta. Mas conforme me aproximei, vi que era gente. Um homem caminhando devagar pelo acostamento, mancando um pouco, como se tivesse machucado a perna. Pensei em seguir direto. A estrada ensina a gente a ser desconfiado, principalmente nesse horário e com esse tempo. Mas alguma coisa, talvez a voz da Maria ecoando na memória, ou simplesmente aquele aperto no peito que surge quando a consciência bate na porta, me fez pisar no freio e encostar o caminhão. "Ei, companheiro!" gritei pela janela. "Tá precisando de ajuda?" Ele se aproximou devagar. Era um homem simples. Aparentava uns 40 anos, rosto queimado de sol, mãos calejadas de quem trabalha pesado. Usava uma camisa de flanela surrada, calça jeans com manchas de barro e botas gastas. Parecia um pedreiro ou carpinteiro voltando do serviço, mas havia algo diferente nele. Os olhos. Mesmo no meio daquela neblina, mesmo com o cansaço estampado no rosto, os olhos dele tinham uma luz que eu nunca vi em lugar nenhum. "Muito obrigado por parar", disse ele, com uma voz calma que cortava o silêncio da madrugada como uma lâmina morna. Não esperava encontrar bondade nesta hora. "De que bondade que nada, rapaz. É humanidade mesmo. Onde é que tu vai?" Ele sorriu e juro que por um segundo a neblina ao redor dele pareceu clarear. "Vou para onde o caminho me levar, para onde for preciso." Achei a resposta estranha, meio filosófica demais para quem estava pedindo carona na beira da estrada. Mas dei de ombros e abri a porta do carona. Ele subiu com cuidado, como se cada movimento fosse pensado, calculado. Acomodou-se no banco como quem já conhecia o ritual. "Nome?" perguntei enquanto ajustava os retrovisores. "Me chamo apenas de José", respondeu passando a mão pela barba por fazer. "E você?" "Pedro Santos. Santos de sobrenome e de alma. Minha falecida esposa sempre brincava." Senti um aperto na garganta ao falar dela. "Desculpa, não costumo falar da Maria com estranhos." "Não precisa se desculpar. O amor que continua depois da despedida é sagrado", disse ele, olhando pela janela como se enxergasse através da neblina. Ela deve ter sido uma mulher especial. Aquilo me pegou de surpresa.
Não era o tipo de comentário que a gente espera de um desconhecido. Liguei o motor e seguimos viagem. O silêncio na cabine era estranho, mas não desconfortável. Era como se ele estivesse ali não para falar, mas para ouvir, para testemunhar algo. Depois de uns 20 minutos rodando, ele tirou alguma coisa do bolso da camisa. Era uma pequena cruz, mas não dessas que a gente vê na igreja. Era feita com 2 pregos enferrujados, amarrados com um pedaço de arame fino. Tosca, simples, mas havia algo nela que chamava a atenção. Colocou a cruz em cima do painel da Volvo, bem no meio, sem dizer nada. Só encostou ali, como se aquele gesto fosse natural, necessário. Isso é para quê? Perguntei, curioso. Para lembrar que mesmo nas estradas mais escuras, a luz sempre encontra um jeito de brilhar, respondeu sem me olhar. Senti um arrepio. Não de medo, mas de reconhecimento, como se algo adormecido dentro de mim estivesse começando a despertar. A fé que eu deixei meio de lado desde que a Maria partiu começou a se mexer, feito semente em terra molhada. Mais à frente, a neblina começou a dar uma trégua. O céu ainda estava fechado, mas dava para ver uns metros adiante. Foi quando avistamos uma cena que me gelou o sangue. Uma carreta tinha saído da pista e estava tombada no barranco. O motorista gesticulava desesperado na beira da estrada. Parei imediatamente. José desceu junto comigo sem hesitar. O motorista da carreta era um rapaz novo, não devia ter nem 30 anos, e estava em pânico total. "Socorro, pelo amor de Deus!" gritou quando nos aproximamos. Minha família estava no carro descendo para Vitória. Bateram na traseira da minha carreta e capotaram ali embaixo. Olhei para o barranco. Um Corsa prata estava de rodas para o ar, uns 15 metros pista abaixo. Dava para ouvir gemidos e gritos abafados. "Chama o resgate!" gritei para o rapaz. "Eu vou descer ver se consigo ajudar." Mas José já estava descendo o barranco com uma agilidade que não combinava com a mancada que ele tinha quando o encontrei. Desci atrás dele, escorregando na grama molhada de orvalho. O carro estava destruído. Vidros estilhaçados, lataria amassada, cheiro de combustível no ar. José chegou primeiro na janela do motorista. Um homem de uns 40 anos estava consciente, mas com um corte feio na testa. "Minha filha", gemeu o homem. "Por favor, minha filha." No banco de trás, uma menina de uns 8 anos estava desacordada, com sangue escorrendo pela cabeça. A mãe, presa entre os ferros, chorava desesperada. José olhou para a criança e depois para mim. "Pedro, me ajuda a tirar ela daqui." Conseguimos abrir a porta de trás, que estava meio emperrada. José pegou a menina no colo com um cuidado infinito. Ela estava muito pálida, respiração fraca. Parecia que não ia aguentar até chegar o socorro. "Sobe ela para a pista", disse José. "Vai ficar tudo bem." Carregamos a menina até em cima. Os pais vieram atrás, a mãe soluçando, o pai tentando estancar o próprio sangue. José se ajoelhou ao lado da criança na grama úmida, colocou as mãos sobre a cabecinha dela e fechou os olhos. "O que tu tá fazendo?" perguntei, meio sem entender. Ele não respondeu. Só ficou ali em silêncio, as mãos sobre a menina. E eu juro pela alma da minha Maria que vi uma luz saindo dos dedos dele. Fraca, quase imperceptível, mas estava lá. A criança deu uma respirada mais funda, depois outra. O sangramento parou. As pálpebras tremeram e ela abriu os olhos. "Mamãe?" murmurou, como se nada tivesse acontecido. A mãe gritou de alívio. O pai caiu de joelhos. E eu fiquei ali parado, tentando processar o que acabara de ver. Não era possível, não era normal. O resgate chegou 20 minutos depois. A família foi levada para o hospital, mas os paramédicos ficaram impressionados. Disseram que pelos ferimentos que tinham visto inicialmente, especialmente da criança, seria um milagre se ela sobrevivesse. E ali estava ela, conversando, sorrindo, sem nenhum sinal dos machucados graves que eu vi com meus próprios olhos. Voltamos para o caminhão em silêncio. José se acomodou no banco como se nada tivesse acontecido. Eu liguei o motor, mas minhas mãos tremiam. "José", comecei, a voz embargada, "o que foi aquilo? O que tu fez com a menina?"
Ele me olhou com aqueles olhos serenos. O que você acha que eu fiz, Pedro? Eu não sei. Só sei que ela estava morrendo e agora está bem. Isso não é normal. Define normal, disse ele sorrindo. Às vezes o que chamamos de milagre é só amor em ação, e o amor não segue regras normais. Seguimos viagem, mas minha cabeça fervia. Quem era aquele homem? De onde tinha vindo? E principalmente como explicar o que eu acabara de testemunhar. A estrada continuava deserta. O dia começava a clarear lá no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. José olhava pela janela como se cada paisagem fosse uma pintura que ele conhecia de cor. Pedro, disse ele, quebrando o silêncio, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você parou para me pegar? Na neblina, nesse horário, a maioria passaria direto. Pensei na pergunta. Não sei, sinceramente. Instinto, talvez. Minha mãe sempre dizia que a gente nunca sabe quando está recebendo um anjo disfarçado. José sorriu daquele jeito dele, como quem guarda um segredo bom. Sua mãe era sábia e tinha razão sobre os anjos disfarçados. Eles estão por toda parte, Pedro. Na estrada, nos postos, nos hospitais, nas casas simples, às vezes até dirigindo caminhão carregado de fertilizante. Olhei para ele, tentando entender se tinha um significado mais profundo naquelas palavras. Mas José já estava olhando pela janela de novo, observando o mundo despertar lá fora. A cruz de pregos no painel balançava suavemente com o movimento do caminhão. E pela primeira vez em 3 anos, desde que perdi a Maria, senti que talvez existisse algo maior do que eu conseguia enxergar. Algo que transformava pregos enferrujados em símbolos sagrados e fazia meninas desenganadas voltarem à vida. O sol nasceu completamente quando passamos por Jequié. José continuava calado, mas sua presença na cabine era como um bálsamo. Era estranho como um completo desconhecido podia trazer tanta paz, como se ele carregasse consigo alguma certeza que eu tinha perdido pelo caminho. José, disse, quebrando o silêncio da manhã. Você tem família? Tenho, respondeu sem tirar os olhos da estrada. Uma família muito grande, espalhada por todo lugar, alguns nem sabem que fazem parte ainda. E trabalha com quê? Construção civil? Ele sorriu. Sou carpinteiro, isso mesmo. Construo o que foi quebrado, conserto o que parece perdido. É um trabalho que nunca acaba, Pedro. Sempre tem algo para ser restaurado. Havia algo na forma como ele falava que me tocava fundo, como se cada palavra fosse escolhida a dedo, carregada de significado. E aquelas mãos calejadas que eu tinha visto curar uma criança ferida realmente pareciam mãos de quem trabalhava com madeira, de quem criava coisas belas a partir do nada. A estrada seguia esticada à nossa frente, quilômetros e mais quilômetros de asfalto, cortando o sertão baiano. E ali, naquela cabine, com um estranho que parecia conhecer segredos do universo, eu comecei a sentir que esta não seria uma viagem comum. Que aquele fertilizante que eu carregava talvez fosse plantar muito mais do que imaginava. A cruz de pregos continuava balançando no painel, e a cada olhada que eu dava para ela, mais ela parecia brilhar com uma luz própria. A manhã seguia clara quando cruzamos a divisa com Minas Gerais. José permanecia sereno, mas atento a tudo. De vez em quando apontava alguma coisa na paisagem. Um passarinho, uma casa simples, uma criança acenando, como se cada detalhe tivesse importância especial para ele. E eu, Pedro Santos, caminhoneiro cético que achava que já tinha visto de tudo na estrada, começava a suspeitar que tinha acabado de embarcar na viagem mais importante da minha vida. O sol já estava alto quando paramos no posto Estrela do Norte, em Montes Claros. Eu precisava abastecer e José disse que queria esticar as pernas. Descemos juntos, e foi aí que notei uma coisa estranha. O posto estava cheio de caminhoneiros, uns 10, 15 caras experientes, mas todos pareciam meio abatidos, conversas baixas, rostos preocupados. Me aproximei do grupinho que estava perto da lanchonete. O que está acontecendo, companheiros? Um veterano de cabelos grisalhos que se apresentou como Toninho suspirou pesado. Ô Pedro, tá difícil a coisa. Faz 3 dias que a gente tá meio preso aqui. Carga atrasada, dinheiro curto, e agora o restaurante disse que só serve quem pode pagar à vista.
Tem menino aí que não come direito há 2 dias. Olhei ao redor e vi que realmente alguns dos caminhoneiros pareciam em situação complicada. Um rapaz novinho, não devia ter nem 25 anos, estava sentado sozinho num canto, olhar perdido. José ouviu tudo em silêncio, depois se aproximou do grupo. Irmãos, disse com aquela voz calma dele, vocês todos têm fome? Fome é pouco, respondeu Toninho, mas não tem jeito, a situação está apertada para todo mundo. José assentiu e caminhou até a lanchonete. Pediu um lanche simples, pão com mortadela, um refrigerante e um pacote pequeno de biscoito. Pagou com algumas notas amassadas que tirou do bolso da camisa. Voltou para o grupo carregando uma sacola pequena. Venham, vamos dividir. Toninho riu sem graça. Rapaz, isso aí não dá nem pro teu almoço. Imagina para 15 pessoas. Confiem, disse José, abrindo a sacola. E aí aconteceu algo que não consigo explicar até hoje. José começou a tirar pão da sacola. Primeiro um, depois outro, depois mais outro. A sacola pequena parecia não ter fim. Fatias de mortadela apareciam do nada. Refrigerantes surgiam como mágica. Em poucos minutos, tinha comida suficiente para alimentar todo mundo ali. Os caminhoneiros ficaram olhando boquiabertos. Como é que... Começou Toninho, mas José já estava distribuindo os lanches. Quando dividimos o pouco que temos, Deus multiplica, disse simplesmente. Comam sem pressa, com gratidão. Eu fiquei observando a cena, o coração disparado. Aquilo não era truque, não era ilusão. Era real, palpável. Todos comeram até ficar satisfeitos, e ainda sobrou comida. O rapaz novinho, que estava isolado no canto, se aproximou de José com lágrimas nos olhos. Obrigado, irmão. Eu não sabia mais o que fazer. José colocou a mão no ombro dele. Como é seu nome, filho? Rodrigo. Rodrigo Alves, sou de Campinas. E por que está tão aflito, Rodrigo? O rapaz hesitou, olhou ao redor, depois suspirou. Posso conversar com o senhor em particular? José acenou para mim e os 3 nos afastamos do grupo. Rodrigo respirou fundo antes de falar. Eu fugi da cadeia há uma semana. Estava cumprindo pena por roubo. Sua voz tremia. Mas não era maldade, juro. Minha filhinha de 3 anos estava internada, precisando de um remédio caríssimo. Eu trabalhava de ajudante de pedreiro, ganhava uma miséria. Quando vi que ela podia morrer, ele parou, engoliu seco. Roubei uma farmácia. Levei só o remédio dela e um pouco de dinheiro para pagar o hospital. Mas me pegaram. 2 anos de cadeia. E agora fugi porque soube que minha menina está internada de novo. Do mesmo problema. José ouviu tudo sem julgar, sem demonstrar choque ou reprovação. Só escutava com aquela atenção plena que parecia curar por si só. Onde sua filha está agora? Perguntou. Hospital Municipal de Campinas. Minha ex-mulher não tem dinheiro para o tratamento. Eu estou tentando chegar lá, mas sem documento, sem dinheiro. Não sei nem como vou entrar no hospital. José ficou alguns segundos em silêncio, olhando para o horizonte. Depois se virou para Rodrigo com um sorriso suave. Rodrigo, você roubou por amor. O amor de pai é uma das coisas mais puras que existem. Mas carregar essa culpa não vai curar sua filha, só vai adoecer você. Eu sei que fiz errado, murmurou o rapaz, mas não via outra saída. E agora? Qual é a saída agora? Rodrigo balançou a cabeça, perdido. Não sei. Tô fugindo da polícia, não tenho dinheiro, não tenho como ajudar minha filha. José colocou as 2 mãos nos ombros dele. Rodrigo, olha para mim. Sua filha vai ficar bem, eu te garanto. Mas você precisa fazer a coisa certa. Precisa se entregar e confiar que existe um plano maior. Como o senhor pode ter certeza de que ela vai ficar bem? José sorriu daquele jeito misterioso. Porque algumas promessas vêm de uma autoridade maior que qualquer médico ou sistema de justiça. Ficamos ali parados por alguns minutos. Rodrigo chorava baixinho, José mantinha as mãos nos ombros dele e eu testemunhava uma transformação acontecendo bem na minha frente. Tá bom, disse Rodrigo finalmente. Vou me entregar. Mas como vou explicar para a polícia que um estranho me garantiu que minha filha vai ficar boa? Você não precisa explicar.
respondeu José. Só precisa ter fé. Voltamos para o grupo de caminhoneiros. José pediu para usar o telefone do posto e ligou para a polícia rodoviária. Disse que tinha informações sobre um foragido que queria se entregar voluntariamente. Espera aí, disse Toninho, que tinha ouvido parte da conversa. O rapaz é fugitivo? Era, corrigiu José. Agora é um pai que escolheu fazer o certo. A viatura chegou em 20 minutos. 2 policiais desceram, meio desconfiados. Rodrigo se entregou sem resistência, mas antes de ser algemado, José se aproximou dele mais uma vez. Tirou do bolso um papel pequeno com um número de telefone. Liga para esse número amanhã de manhã. É do hospital onde sua filha está. Pergunta pelo Dr. Henrique Cardoso. Ele vai ter boas notícias para você. Rodrigo pegou o papel com mãos trêmulas. Como o senhor sabe do Dr. Henrique? Confie, disse José apenas. Quando a viatura partiu, Toninho me chamou no canto. Pedro, quem é esse teu amigo? Eu tô há 30 anos na estrada e nunca vi nada parecido. Multiplicar comida, acalmar um foragido desesperado. Isso não é normal. Eu tô tentando entender também, Toninho. Só sei que desde que ele subiu no meu caminhão as coisas mudaram. Nós voltamos para Volvo e seguimos viagem. José estava mais quieto que de costume, como se tivesse gastado alguma energia especial. A cruz de pregos no painel balançava suavemente, mas juro que ela parecia um pouco menos enferrujada que pela manhã. José, disse depois de 1 hora na estrada, como você sabia do doutor? Henrique, e como pode garantir que a filha do Rodrigo vai ficar bem? Ele me olhou com aqueles olhos serenos. Pedro, você acredita que existe um plano para cada vida? Que às vezes as pessoas se encontram exatamente no momento certo? Quero acreditar, especialmente depois de tudo que vi hoje. Então acredite e entenda que alguns encontros não são coincidência, são propósito. Paramos para almoçar num restaurante de beira de estrada perto de Januária. Era um lugar simples, mas limpo, com aquela comida caseira que lembra casa. José pediu um prato feito simples e comeu em silêncio, observando os outros clientes. Numa mesa próxima, sentado sozinho, um senhor idoso tentava se levantar para ir embora. Usava 2 bengalas e parecia ter muita dificuldade para caminhar. Quando conseguiu se levantar, quase caiu. José imediatamente se aproximou. Posso ajudá-lo, senhor? O velho olhou para cima, um rosto marcado pela vida, mas com olhos gentis. Obrigado, meu filho. Essa perna maldita. Teve um derrame há 2 anos, ficou meio morta. Como é seu nome? Antônio. Antônio Ferreira. Moro aqui perto, vim só comer um prato quente. José segurou o braço dele com delicadeza. Seu Antônio, o senhor tem fé? O velho sorriu. Tenho sim, meu filho. É só isso que me sustenta nos últimos anos. Então me permita orar pelo senhor. Antônio pareceu surpreso, mas concordou. José colocou a mão na testa dele e fechou os olhos. Murmurou uma oração baixa, em palavras que não conseguia entender direito. Depois pôs a mão sobre a perna ruim do velho. Tente dar um passo sem as bengalas, disse José suavemente. Ah, meu filho, isso eu não consigo há 2 anos. Tente. Seu Antônio hesitou, depois soltou uma das bengalas. Deu um passo cauteloso. A perna sustentou. Outro passo. E mais outro. Meu Deus do céu! Exclamou, largando a segunda bengala. Eu tô andando normal. O restaurante inteiro parou para assistir. Seu Antônio caminhou pela sala, lágrimas escorrendo pelo rosto. Voltou para José e se ajoelhou na frente dele. Quem é o senhor? Quem é o senhor? José ajudou o velho a se levantar. Sou apenas um carpinteiro, seu Antônio. Alguém que conserta o que está quebrado. Saímos do restaurante em meio a murmúrios admirados. Seu Antônio nos acompanhou até o estacionamento, ainda testando as pernas, ainda incrédulo. Meu filho, disse para José, em 78 anos de vida nunca vi nada assim. O senhor é um enviado de Deus. José sorriu e subiu no caminhão sem responder. Eu me despedi do velho e entrei também. Quando liguei o motor, vi pelo retrovisor que uma pequena multidão já se formara ao redor de seu Antônio.
todos querendo saber o que havia acontecido. José, disse, já na estrada, você não pode simplesmente ignorar o que acabou de fazer. O homem estava praticamente inválido. E agora não está mais. Não é isso que importa? Importa sim, mas quem você é de verdade? José ficou em silêncio por um longo momento. Depois apontou para uma nuvem escura que se formava no horizonte. Vem tempestade por aí. Forte. Tentei insistir na pergunta, mas José tinha razão. Em poucos minutos, o céu escureceu completamente. Raios cortavam as nuvens, trovões ecoavam como canhões. A chuva começou fina, depois virou dilúvio. A visibilidade ficou quase zero. Outros caminhões começaram a encostar no acostamento. Eu reduzi a velocidade, mas ainda estava perigoso. Pedro, disse José calmamente, pode parar o caminhão? Parei no acostamento, pisca-alerta ligado. A tempestade era assustadora. Ventos fortes balançavam a Volvo. A chuva martelava o para-brisa como pedra. José abriu a janela. José, não! Você vai se molhar todo! Ele ignorou meu protesto, colocou a cabeça para fora e ergueu uma das mãos. Silêncio, disse em voz baixa, mas firme. E aconteceu algo que desafia qualquer explicação. A tempestade parou. Não diminuiu gradualmente. Parou de uma vez. Os ventos cessaram. A chuva morreu. As nuvens se abriram, deixando o sol aparecer. Fiquei olhando pela janela, boquiaberto. Outros caminhoneiros começaram a sair dos veículos, igualmente impressionados. Em menos de um minuto, a tempestade tinha virado tarde de sol. José fechou a janela e se acomodou no banco como se nada tivesse acontecido. José, minha voz saiu como um sussurro. O que você fez? Pedi silêncio às nuvens. Elas obedeceram. Dei partida no motor com as mãos tremendo. Não era mais possível negar. Aquele homem simples de roupas surradas que se dizia carpinteiro não era uma pessoa comum. Era impossível que fosse. A estrada secou rapidamente sob o sol forte. Passamos por outros caminhoneiros que acenavam, ainda confusos com a mudança súbita do tempo. E eu, Pedro Santos, seguia dirigindo em silêncio, tentando processar tudo o que havia testemunhado num único dia. Multiplicação de comida, cura de uma perna paralisada, controle sobre tempestades e aquela presença, aquela paz inexplicável que irradiava dele. A cruz de pregos no painel balançava e agora eu tinha certeza de que estava menos enferrujada. Os pregos pareciam até brilhar um pouco ao sol. José, disse finalmente, eu preciso saber. Quem você é? Ele me olhou com um sorriso suave. Pedro, algumas perguntas têm respostas que o coração já conhece. Você só precisa ter coragem de ouvir o que ele está dizendo. E com essas palavras, seguimos viagem. O fertilizante na carroceria parecia mais leve, a estrada mais clara, e eu sentia que cada quilômetro me levava mais perto de uma verdade que mudaria minha vida para sempre. O sertão se estendia à nossa frente, mas dentro da cabine daquela Volvo azul, eu carregava algo muito mais precioso que qualquer carga. Carregava a certeza crescente de que estava na presença de alguém extraordinário. E no fundo do meu coração, uma voz pequena, mas insistente, começava a sussurrar uma possibilidade que minha mente ainda se recusava a aceitar completamente. O sol começava a inclinar no céu quando chegamos à altura de Bom Jesus da Lapa. A estrada estava mais movimentada, mas ainda tinha aquele ar seco e quente do sertão baiano. José continuava sereno, mas eu sentia que algo estava mudando. Havia uma tensão no ar, como se estivéssemos nos aproximando de algo importante. Foi numa subida íngreme, uns 15 quilômetros antes da cidade, que vimos uma mulher acenando desesperadamente na beira da estrada. Vestia um hábito franciscano marrom, simples, e segurava uma mala pequena. Mesmo de longe, dava para ver que estava aflita. "Pare que?", disse José antes mesmo que eu perguntasse. Encostei o caminhão. A mulher veio correndo até a cabine. Era uma freira de uns 50 anos, rosto marcado pelo sol, mas olhos bondosos e determinados. "Louvado seja Deus!", exclamou quando abri a janela. "Vocês podem me dar uma carona? É urgente, muito urgente."
Claro, irmã, para onde a senhora vai? Casa Nova. Tem um orfanato lá, o Lar São Francisco. Sou a irmã Conceição. Ela mostrou a mala. Estou levando medicamentos para uma epidemia de dengue que atingiu as crianças. Meu carro quebrou há 2 horas e não consegui nenhum transporte. José desceu e ajudou ela a subir. Acomodou-se entre nós dois, ainda ofegante da corrida. Obrigada, meus filhos. Vocês foram enviados por Deus. Eu já estava perdendo as esperanças. Quanto tempo a senhora tem? Perguntou José. O médico disse que é questão de horas. São 15 crianças entre 3 e 10 anos. Se eu não chegar com esses remédios até o anoitecer... Ela não terminou a frase, mas todos entendemos. Pisei fundo no acelerador. Casa Nova ficava a uns 80 quilômetros dali, mas por estrada secundária, mais lenta. Se tudo desse certo, chegaríamos antes das 6 da tarde. Irmã, disse José, conte para nós sobre o orfanato. Os olhos dela se iluminaram, mesmo na preocupação. Ah, meu filho, é minha vida. 42 crianças abandonadas, esquecidas pelo mundo, mas não por Deus. Nunca por Deus. Algumas chegam desnutridas, outras foram maltratadas. Todas encontram amor lá. E como começou essa epidemia? Foi depois das chuvas da semana passada. Água parada, mosquitos, a região toda foi atingida. Mas as crianças são sempre as mais vulneráveis. Sua voz tremeu. Perder uma já seria demais. 15... José colocou a mão sobre a dela. Irmã Conceição, tenha fé. As crianças vão ficar bem. Ela o olhou com curiosidade. O Senhor fala com muita certeza. Porque algumas promessas vêm de quem tem autoridade para fazê-las. Seguimos por 1 hora em boa velocidade. A paisagem mudava gradualmente, ficando mais árida, mais sertão mesmo. Foi quando, no retrovisor, vi 2 carros se aproximando muito rápido. Carros escuros, vidros, fumê, o tipo que não inspira confiança. José, murmurei, acho que temos companhia. Ele olhou pelo retrovisor lateral. Reduza a velocidade. O quê? Mas a irmã precisa chegar. Reduza. Obedeci, meio contrariado. Os 2 carros nos emparelharam, um de cada lado. Do carro da esquerda, um homem baixou o vidro e fez sinal para pararmos. Não era pedido, era ordem. Meu Deus! Sussurrou irmã Conceição. São eles. Eles quem? Perguntei. Uma gangue que controla a região. Roubam medicamentos e revendem. Já tentaram invadir o orfanato 2 vezes. O coração acelerou. Estávamos numa situação complicada. 2 carros provavelmente armados. E nós com uma freira e medicamentos que valiam uma fortuna no mercado negro. Pare o caminhão, disse o homem do carro, agora com um revólver aparecendo na janela. Não tive escolha. Parei no acostamento de uma estrada deserta, cercada por caatinga seca. Os 2 carros pararam também e 4 homens desceram, todos armados, todos com cara de poucos amigos. O que parecia ser o líder se aproximou da minha janela. Documentos, disse secamente. Entreguei tudo. Ele fingiu examinar, mas estava mais interessado em olhar para dentro da cabine. Os olhos dele se fixaram na mala da irmã Conceição. E essa bagagem aí? O que tem dentro? Medicamentos para crianças doentes, respondeu a freira com voz firme. Remédios que podem salvar vidas. O homem riu com escárnio. Remédios, é? Do tipo caro, imagino. Passa a mala aqui. Não, disse irmã Conceição, abraçando a mala contra o peito. Essas crianças vão morrer sem esses medicamentos. Problema seu, velha. Passa a mala ou a gente pega de outro jeito. Foi nesse momento que José se manifestou. Até então tinha ficado calado, quase invisível, mas agora se virou para o bandido com aqueles olhos serenos e falou com voz baixa, mas que cortou o ar como navalha. Vão embora. O homem piscou confuso. Como é que é? Vão embora, repetiu José mais firme. Agora. O bandido riu nervoso. Apontou a arma para José. Você tá louco, velho? Não tá vendo que eu tô armado? José não se intimidou. Pelo contrário, ficou de pé dentro da cabine olhando diretamente nos olhos do homem. E aconteceu algo inexplicável. O bandido começou a tremer. A arma pesou na mão dele como se fosse feita de chumbo.
Os outros 3 que estavam se aproximando pararam no meio do caminho. Eu disse, repetiu José, e sua voz parecia ecoar de algum lugar muito profundo. Vão embora, e não voltem mais a incomodar as crianças. O líder tentou erguer a arma, mas ela não obedecia. Seus olhos se arregalaram de terror. Que você é? José não respondeu. Apenas o encarou com uma autoridade que não vinha deste mundo. Um vento começou a soprar do nada, levantando poeira, balançando a vegetação seca. O céu, que estava limpo, começou a escurecer com nuvens que surgiram de lugar nenhum. Os 4 homens se entreolharam apavorados. Sem dizer mais nada, correram para os carros. O motor do primeiro não pegou de primeira, nem de segunda. Quando finalmente conseguiram dar partida, saíram em disparada, deixando apenas uma nuvem de poeira. O vento parou. O céu clareou. José se sentou de volta como se nada tivesse acontecido. Irmã Conceição estava boquiaberta. Meu Deus! O que foi isso? Proteção divina, disse José simplesmente. Às vezes ela vem de formas que não esperamos. Seguimos viagem em silêncio. Eu estava processando o que acabara de presenciar. Não era a primeira vez que via José exercer algum tipo de poder sobrenatural, mas aquilo foi diferente, mais intenso, mais real. Chegamos em Casa Nova quando o sol tocava o horizonte. O Lar São Francisco era um prédio simples, pintado de branco e azul, com um pátio onde algumas crianças brincavam. Mas muitas janelas estavam fechadas e havia um silêncio pesado no ar. Irmã Conceição desceu rapidamente. Venham comigo, por favor. Quero que conheçam nosso trabalho. Seguimos ela até o interior do orfanato. No que parecia ser uma enfermaria improvisada, 15 crianças estavam deitadas em camas simples. Algumas dormiam com febre, outras choramingavam baixinho. Uma médica voluntária, Dr. Carmen, veio ao nosso encontro. Irmã Conceição, graças a Deus, como estão as crianças? Pioraram, respondeu a médica com ar grave. A febre não cede, 3 estão desidratando rapidamente. Se os medicamentos não chegassem hoje, Irmã Conceição entregou a mala. Chegaram. E trouxe ajuda também, apontou para nós. Doutora Carmen abriu a mala e conferiu o conteúdo. Perfeito. É exatamente o que precisamos. Vou preparar as doses imediatamente. Enquanto a médica trabalhava, José caminhou entre as camas das crianças. Parava em cada uma. Colocava suavemente a mão na testa febril, murmurava palavras baixas. As crianças, mesmo semiconscientes, pareciam se acalmar com seu toque. Ele tem experiência com crianças? Perguntou Irmã Conceição. José tem experiência com muitas coisas, respondi, ainda tentando entender tudo. Doutora Carmen começou a aplicar os medicamentos, mas antes mesmo que fizessem efeito, algo extraordinário começou a acontecer. As crianças que José havia tocado começaram a mostrar melhora visível. A febre baixava, a respiração se normalizava. Algumas até abriram os olhos e sorriram. Isso é impossível, murmurou a médica. O medicamento demora pelo menos 2 horas para fazer efeito. Uma menina de uns 6 anos, que parecia estar entre as mais graves, sentou na cama e pediu água. Depois perguntou se podia brincar no pátio. Doutora Carmen ficou sem palavras. Em 1 hora, todas as 15 crianças estavam recuperadas, brincando, rindo, como se nunca tivessem estado doentes. A médica checou temperatura, pressão, hidratação, tudo normal. Mais que normal. Perfeito. Irmã Conceição, disse doutora Carmen. Em 20 anos de medicina, nunca vi nada assim. Isso não é apenas a ação do medicamento. É outra coisa. Irmã Conceição olhava para José com uma expressão de crescente compreensão. Senhor José, disse ela devagar, posso conversar com o senhor em particular? Saímos para o pátio. O sol havia se posto e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu limpo do sertão. As crianças brincavam ao redor de nós, suas risadas ecoando na noite quente. José, disse a freira, eu consagrei minha vida ao serviço de Deus. 40 anos de oração, de estudo, de dedicação.
E em todos esses anos nunca presenciei tantos milagres juntos. Ela fez uma pausa. Quem é o Senhor? José sorriu daquele jeito enigmático. Sou carpinteiro, irmã. Construo o que está quebrado. Não, ela insistiu. Isso não é resposta suficiente. Hoje vi o Senhor espantar bandidos armados sem se mexer, curar 15 crianças desenganadas com um simples toque. Isso não é obra de carpinteiro comum. José olhou para as crianças brincando. Irmã Conceição, por que a senhora dedica sua vida a essas crianças abandonadas? Porque elas precisam de amor. Porque Cristo disse que quem recebe uma criança em seu nome, recebe a Ele mesmo. E se ele viesse pessoalmente visitar seu orfanato, a senhora o reconheceria? A freira ficou em silêncio por um longo momento. Depois, devagar, ajoelhou-se diante de José. Mestre, sussurrou. José a ajudou a se levantar. Continue seu trabalho, irmã. Continue amando essas crianças. E lembre-se, onde há amor verdadeiro, lá eu estou. Nós nos despedimos e voltamos para o caminhão. Irmã Conceição nos acompanhou até a estrada, ainda em estado de choque silencioso. Antes de partir, José se virou para ela uma última vez. As crianças nunca mais ficarão doentes assim, e o orfanato nunca passará necessidade. Algumas promessas são eternas. Seguimos viagem pela estrada escura. Eu estava em silêncio total, processando tudo. Não eram mais coincidências ou acontecimentos estranhos. Era um padrão claro e inequívoco. José, disse finalmente a voz embargada. Eu preciso saber a verdade, por favor. Ele me olhou no escuro da cabine. À luz do painel vi suas feições serenas, mas havia algo diferente agora. Como se uma máscara muito sutil estivesse começando a cair. Pedro, disse ele, o que seu coração está dizendo? Meu coração está dizendo uma coisa que minha cabeça não consegue aceitar. E o que é? Respirei fundo. Que você não é um homem comum. Que talvez você seja... Não consegui terminar a frase. Era impossível, absurdo, mas todas as evidências apontavam para a mesma conclusão impossível. José estendeu as mãos na minha direção. À luz fraca do painel, pude ver as palmas. Havia marcas estranhas ali, cicatrizes antigas que pareciam... Meu Deus, sussurrei. José recolheu as mãos. Pedro, algumas verdades só podem ser aceitas pelo coração, nunca pela razão. E algumas presenças só podem ser reconhecidas pela fé. A cruz de pregos no painel não estava mais enferrujada. Brilhava com uma luz suave, dourada, como se fosse feita de ouro puro. Seguimos pela estrada escura, mas dentro da cabine havia uma luz que não vinha de lugar nenhum e ao mesmo tempo vinha de todos os lugares. E eu, Pedro Santos, caminhoneiro cético, comecei finalmente a aceitar o que meu coração sabia desde o primeiro momento. Eu não estava transportando apenas fertilizante. Estava carregando uma presença que mudaria minha vida para sempre. E talvez, apenas talvez, essa presença fosse exatamente quem eu suspeita que era. O sertão se estendia infinito ao nosso redor, mas naquela cabine de caminhão, o infinito tinha tomado forma humana e estava sentado ao meu lado, sorrindo com a paciência de quem tem toda a eternidade para esperar que eu compreendesse. Rodamos a noite inteira em silêncio. Eu processando tudo que tinha visto. José observando a estrada como quem conhece cada curva, cada árvore. A paisagem mudou gradualmente, o sertão seco dando lugar a uma vegetação mais verde conforme nos aproximávamos do Rio São Francisco. Era quase madrugada quando José falou pela primeira vez em horas. Pedro, precisamos fazer uma parada. Claro, onde? Existe uma comunidade ribeirinha uns 15 quilômetros à frente. Pegue a estrada de terra na placa do Santo Antônio. Estranhei. Não era minha rota para Petrolina, mas depois de tudo que tinha visto não questionei. A estrada de terra era estreita, cheia de buracos, mas a Volvo aguentou firme. Depois de meia hora descendo em direção ao rio, chegamos a um pequeno povoado. Eram umas 20 casas simples, a maioria de tijolo aparente pintadas de branco e azul. Havia uma igrejinha pequena no centro e um cais improvisado onde algumas canoas estavam amarradas.
O rio São Francisco corria manso ali, largo, refletindo as primeiras luzes do dia. Aqui, disse José, pare aqui. Desci do caminhão junto com ele. O povoado estava acordando. Alguns pescadores preparavam as redes, crianças corriam pelo cais, mulheres acendiam o fogo para o café da manhã. E quando viram José, a reação foi imediata. José! Gritou uma mulher idosa, largando a lenha que carregava. José voltou! Em poucos minutos, uma pequena multidão se formou ao nosso redor. Homens, mulheres, crianças, todos cumprimentando José com familiaridade e carinho, como se fosse parente que não viam há tempos. Quanto tempo, José? Disse um pescador de barba grisalha. Fazia meses que não aparecia por aqui. Olha só quem chegou, riu uma mulher jovem com uma criança no colo. O nosso carpinteiro milagreiro. Fiquei observando a cena confuso. José conhecia aquela gente. Bem, e eles o tratavam com um respeito que beirava a reverência, mas disfarçado de familiaridade. Pessoal, disse José, quero apresentar um amigo. Este é Pedro, caminhoneiro de Londrina. Me deu carona até aqui. Fui recebido com a hospitalidade típica do povo ribeirinho. Café forte, pão caseiro, queijo coalho. Mas minha atenção estava focada em José e na forma como interagia com aquela comunidade. José, perguntou a mulher idosa, que se apresentou como Dona Benedita, o senhor vai ficar alguns dias dessa vez? Não desta vez, Dona Benedita, mas vim trazer uma despedida especial. Um homem se aproximou, chapéu de palha nas mãos. José, o senhor se lembra do meu neto, o Pedrinho? Claro que lembro. Como ele está? O homem baixou a cabeça. Não tá bem, José. Faz 3 dias que está no hospital em Juazeiro. Pneumonia grave. Os médicos disseram que não tem muito o que fazer. José colocou a mão no ombro do homem. Leve-me até ele. Mas, José, o hospital fica longe e sem documento eles não vão deixar o senhor entrar. Leve-me até ele, repetiu José com aquela autoridade suave que eu já conhecia. Fomos todos juntos, eu, José, o avô do menino e mais uns 5 moradores, num barco a motor até Juazeiro. A viagem pelo rio foi silenciosa, mas eu sentia uma tensão crescente. Pelo jeito que o pessoal falava, o garoto estava realmente mal. Chegamos ao hospital na hora do almoço. Um prédio público, simples, com um movimento típico de emergência do interior. O avô do menino, que se chamava Sebastião, nos guiou pelos corredores até a UTI infantil. Ele está ali. Apontou para um quarto isolado. Através do vidro, vi uma criança de uns 8 anos ligada a vários aparelhos. Ventilador mecânico, soro, monitores. O quadro era grave mesmo. José se aproximou da enfermeira de plantão. Gostaria de visitar o menino. Sinto muito, senhor, mas só família pode entrar, e apenas 2 por vez. José olhou para ela com aqueles olhos serenos. Por favor. Não sei o que aconteceu, mas a enfermeira hesitou, depois assentiu. Tá bom, mas só 5 minutos. Entramos no quarto, eu, José e Sebastião. O menino estava inconsciente, respiração artificial, pele pálida. Os monitores mostravam sinais vitais bem fracos. José se aproximou da cama, colocou uma das mãos na testa da criança, a outra sobre o peito, fechou os olhos e ficou assim por alguns segundos, em silêncio absoluto. Depois sussurrou algo que não conseguia entender direito, mas soou como aramaico. E aconteceu. Os monitores começaram a mostrar melhora nos sinais vitais. A respiração da criança ficou mais forte. As pálpebras tremeram e ela abriu os olhos. Vô? Murmurou o menino olhando para Sebastião. O velho caiu de joelhos ao lado da cama, chorando. Pedrinho! Meu netinho! A enfermeira entrou correndo, alertada pelos monitores. Como? Ele estava em coma! Pedrinho tentou se sentar. Eu tô com fome, vô. E quem é esse moço? Perguntou olhando para José. É um amigo, meu filho. Um amigo muito especial. A confusão que se seguiu foi total. Médicos entraram, exames foram feitos, ninguém conseguia explicar a recuperação súbita e completa. Em 2 horas, o menino teve alta médica. Estava perfeitamente saudável. Voltamos para o povoado no final da tarde. A notícia da cura tinha se espalhado
e quando chegamos, uma pequena multidão nos esperava no cais. Pessoas de comunidades vizinhas tinham vindo também. Todos queriam ver José, falar com ele, tocá-lo. José, disse Dona Benedita com lágrimas nos olhos, o senhor não é gente como nós, é? José sorriu. Sou gente sim, Dona Benedita. Gente que ama vocês e sempre vai estar por perto, mesmo quando não conseguirem me ver. Ficamos ali até o anoitecer. José conversou com cada pessoa, abençoou as crianças, ouviu confissões sussurradas, ofereceu conforto a quem precisava. Era como um pastor cuidando de seu rebanho, mas também como algo mais, muito mais. Quando a lua nasceu, José me chamou para caminharmos até a beira do rio. Deixamos o povo conversando ao redor da fogueira que tinham acendido no largo da igreja. Pedro, disse ele quando chegamos na margem, nossa viagem termina aqui. Senti um aperto no peito. Como assim? Ainda temos que chegar a Petrolina. Ainda tenho que entregar a carga. Você vai entregar, mas eu fico aqui. José, eu preciso de você. Depois de tudo que vi, tudo que aconteceu, não posso simplesmente te deixar aqui. Ele se virou para mim. À luz da lua, seu rosto parecia diferente. Mais jovem e mais antigo ao mesmo tempo. E havia uma luz suave irradiando dele, quase imperceptível, mas real. Pedro, você carregou muito mais que fertilizante nestes dias. Plantou esperança onde havia desespero, levou cura onde havia doença, trouxe paz onde havia conflito. Não fui eu, José. Foi você. Tudo foi você. Foi nós dois. Você me deu carona quando podia ter passado direto. Confiou quando podia ter duvidado. Acreditou quando sua razão dizia para não acreditar. As lágrimas vieram sem controle. José, por favor, me diga quem você é. Eu preciso saber. Eu preciso ouvir da sua boca. Ele estendeu as mãos. À luz da lua, as cicatrizes nas palmas estavam claras, inconfundíveis. Marcas de pregos antigos, mas que pareciam ter sido feitas ontem. Pedro, disse com uma voz que ecoou dentro da minha alma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sou o carpinteiro que conserta o que está quebrado, o pastor que cuida das ovelhas perdidas, o amigo que nunca abandona. Caí de joelhos na areia da margem. Senhor, levante, Pedro. Não vim para ser adorado agora. Vim para lembrar que ainda caminho entre vocês, que ainda me importo, que ainda amo. Por que eu? Por que me escolheu para esta jornada? Porque você tem um coração que ainda acredita no bem, mesmo depois da dor. Porque sua profissão é levar coisas de um lugar para outro, e era exatamente disso que eu precisava. Ficamos ali por um tempo em silêncio. O rio corria manso, a lua se refletia na água, e eu estava na presença do próprio Cristo. Era impossível, mas era real, mais real que qualquer coisa que já tinha vivido. Pedro, disse ele finalmente, você tem uma nova missão agora. Continue sendo caminhoneiro, continue carregando suas cargas, mas de agora em diante, carregue também amor por onde passar. Pare para ajudar quem precisa, seja as mãos e os pés, que eu uso nesta terra. Eu não sei se consigo, Senhor. Não sou santo, não sou padre, não sou nada especial. Pedro, ele sorriu. Eu não escolho os capacitados, eu capacito os escolhidos. E você já provou que tem o que é necessário. Ele caminhou até a beira da água. É hora de ir. Espere, e a cruz? A cruz de pregos que o Senhor deixou no caminhão? É sua agora, para lembrar desta jornada, para lembrar que o amor sempre triunfa. E então, algo que jamais esquecerei pelo resto da vida. Jesus começou a caminhar sobre a água. Não afundou, não hesitou. Caminhava sobre o rio São Francisco como se fosse terra firme. Senhor, gritei, quando vou vê-lo novamente? Ele parou e se virou. Pedro, eu estou sempre com vocês. Na estrada, nos postos, nas pessoas que precisam de ajuda. Vocês só precisam ter olhos para ver. E foi se afastando, caminhando sobre as águas, até que a luz que irradiava se confundiu com o luar e ele desapareceu na imensidão do rio. Fiquei ali não sei por quanto tempo, chorando, rindo, tentando processar tudo.
Quando finalmente voltei para o povoado, encontrei as pessoas ainda acordadas, conversando sobre os milagres do dia. "Pedro", perguntou Dona Benedita, "cadê José?" Ele teve que ir embora, mas disse que sempre vai estar por perto. Dormi na casa de Sebastião aquela noite. De madrugada voltei para o caminhão. A cruz de pregos estava lá no painel, mas agora brilhava como ouro puro. Não era mais objeto tosco feito de ferro velho. Era joia preciosa, símbolo sagrado. Dirigi até Petrolina e entreguei o fertilizante no prazo. Mas sabia que minha vida tinha mudado para sempre. Não era mais apenas Pedro Santos, caminhoneiro. Era Pedro Santos, testemunha. Pedro Santos, instrumento. Na viagem de volta para Londrina, parei para ajudar uma família com pneu furado. Depois dei carona para um jovem que ia visitar a mãe doente. Em cada parada, em cada gesto de bondade, sentia a presença dele comigo. A estrada continua sendo minha casa, mas agora sei que não caminho sozinho. Sei que em algum lugar, talvez na próxima curva, talvez no próximo posto, posso encontrar novamente um viajante especial. Alguém que precisa de carona, de ajuda, de amor. E se você que está ouvindo essa história ainda duvida, deixa eu te dizer uma coisa. Olhe ao seu redor. Nas pessoas simples que cruzam seu caminho, na oportunidade de ajudar alguém, no momento de escolher entre o bem e o mal. Ele ainda está aqui, ainda caminha entre nós, às vezes dirigindo o caminhão, às vezes pedindo carona, às vezes sendo a pessoa que estende a mão quando você mais precisa. A estrada da vida é longa, mas ninguém precisa percorrê-la sozinho. Eu aprendi isso numa jornada de Londrina a Petrolina, carregando fertilizante e descobrindo que o maior milagre não é andar sobre as águas, é reconhecer o divino no humano, é encontrar o extraordinário no cotidiano, é perceber que o próprio Jesus ainda pede carona nas estradas do Brasil. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixe seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe. Conte para alguém, porque talvez, só talvez, a próxima pessoa que pedir sua ajuda seja ele. A cruz de pregos dourada ainda balança no painel da minha Volvo, e toda vez que olho para ela, lembro das palavras dele. Eu estou sempre com vocês. Sempre. A estrada continua, e ele também.